Eu quero te pedir para abrir sua Bíblia no Salmo de número 93. Salmo 93, versículos 1 e 2. Ouça e acompanhe. O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Querido Pai, nós te louvamos nesta hora precisa e importante em que vivemos a história da humanidade, a história dos teus projetos, dos teus planos, que se desenrolam, Senhor, bem diante dos nossos olhos, nos fazendo compreender que o Senhor nos escolheu para ver grandes obras nesses últimos dias, cumprimento da Tua palavra, das profecias, sermos testemunhas de que a Tua palavra é digna e fiel. Obrigado por todos os meus irmãos, Senhor, que estão presentes neste lugar. Que o Senhor possa estar abençoando a Tua igreja em toda parte da terra. Que todos os Teus filhos nesta hora estejam sendo tocados pelo poder do Espírito Santo. Que esta igreja que o Senhor levantou lá no Calvário seja, Senhor, forte, corajosa e consagrada, em nome de Jesus. Amém. Temos que admitir que vivemos um tempo de incertezas e temores. Os problemas que antes eram locais já se tornaram globais. Os últimos 4 anos, nós fomos testemunhas de que os eventos passaram a afetar o mundo inteiro. E eu digo com respeito às doenças, às tragédias, às calamidades, não por coincidência, mas por uma indicação profética. Eles estão acontecendo em todas as partes do mundo. É claro que nós já sabíamos, que chegaria um tempo em que os problemas econômicos, financeiros, políticos afetariam o mundo. Eles só começaram, mas já está sendo suficiente para deixar muitas autoridades, muita gente importante de governo, de pessoas que coordenam grandes projetos preocupados. Até mesmo os governos já começam a admitir que as chances para recuperar o planeta Terra estão diminuindo, estão ficando escassas. E não obstante esse quadro que a gente acaba pintando sem querer, a gente acaba referindo-se a ele, esse quadro negativo que se apresenta diante de nós, não obstante, nós temos que saber de uma coisa, pela palavra de Deus, nós não precisamos viver ou ser dominados pelo pessimismo que toma conta deste mundo. Há algo muito maior dentro da igreja, há algo muito mais forte que vem da palavra para o nosso coração, para as nossas mentes, que nos fazem acreditar em um futuro melhor, em algo bem superior a tudo que já vimos ou pensamos e que está tão perto de nós. Jesus alertou sobre as condições destes tempos finais. Não é novidade. Porém, Jesus não deixou os seus discípulos sem uma palavra de esperança. Jesus disse: ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. A certeza de que tudo caminha para a perfeita realização da vontade de Deus está em seu governo, que é soberano e fiel. Deus está no controle. Em épocas passadas houve grandes impérios no mundo. Quando um império se levantava, o povo procurava olhar para o rei e seu trono. Era de lá que vinha a esperança,
ou às vezes a opressão. Muitos reis do passado começaram bem, mas logo se tornavam maus, opressivos. Quando Jesus chegou a este mundo, ele convidou seus discípulos para fazerem parte do reino de Deus. O escritor da carta aos Hebreus afirmou que este é o único reino que não pode ser abalado. Ele disse: pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Aos Hebreus 12, 28 e 29. Paralelo ao costume antigo de observar os reis, observar o trono do rei, Deus o Pai está convidando a que nós olhemos para o seu trono. Está nos chamando para visualizar, fixar nossas atenções a este reino que não pode ser abalado. No passado, Deus selecionou alguns homens para ter uma visão muito específica, muito clara do seu trono, do trono celestial. Eu quero fazer menção de 4 homens que tiveram o altíssimo privilégio de terem uma visão do trono que governa o universo, do trono majestoso de Deus. O primeiro desses homens é muito conhecido da igreja, porque no seu livro, no capítulo 6, está assim escrito: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A visão que Deus deu para o profeta Isaías foi uma visão que tem muitas lições, mas eu só quero destacar uma lição em cada personagem. Se então eu tenho que destacar apenas uma lição, uma verdade, eu diria então, eu vou afirmar então, que Isaías viu na visão do trono de Deus, Isaías enxergou a santidade do trono. Se há muitas lições, essa é a maior, porque quando Isaías pôde contemplar Deus naquele ano em que morreu o rei Uzias, em que havia fracasso na nação de Israel, incertezas, medo, ninguém sabia para onde ia a economia do país, para onde ia a situação do povo, daquilo que dizia respeito ao pão de cada dia, ao bem-estar das famílias. Havia uma verdadeira incerteza. A Bíblia diz que Isaías então vê o Senhor. Deus lhe dá uma visão de um trono. O trono de Israel tinha ficado desocupado porque o rei tinha morrido, mas Deus dá uma visão de um trono que nunca fica desocupado, que é o trono do Senhor Deus Todo-Poderoso. Isaías estava vivendo uma situação com seus compatriotas de muito medo, muita insegurança, mas Deus leva Isaías então a um nível mais sublime e elevado. Isaías contempla um trono cuja glória resplandece sobre toda a terra. A Bíblia diz que Isaías, ao contemplar aquela visão, algo chama a atenção dele. E o que é que chama a atenção de Isaías? São seres angelicais que estavam rodeando aquele trono, promovendo um culto ao Deus eterno. E eles cantavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Isaías pode ter esquecido de detalhes da visão, mas Isaías nunca mais iria esquecer de que quando ele viu o trono de Deus, a coisa que mais tocou nele foi a santidade. Ao ver seres gloriosos, serafins eram seres de amor ardente, de uma glória resplandecente, belos, mais belos talvez da criação, mas eles cantavam e eles bradavam o tempo todo, ininterruptamente, sem cansar, dizendo: Santo, 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 Santo. Primeira coisa então que nós vemos pela visão de Isaías é que o trono que governa o universo
é um trono de grande santidade. Os reis da terra começam bem, depois fracassam. Uns se entregam à corrupção, outros à mentira, outros ao suborno, outros passam a oprimir o povo, porque são reis falhos, são homens falíveis. Mas este reino é um reino de retidão e justiça, porque santidade é uma combinação de atributos perfeitos que Deus tem. Talvez o atributo mais importante nas Sagradas Escrituras seja o atributo da santidade. Em Deus, a santidade, a pureza, a veracidade, a justiça, a retidão é absoluta em perfeição. Então Isaías, ao ver aquele quadro, é claro que aquilo poderia ser fatal e o profeta poderia nem suportar. A Bíblia diz que ele começa a gritar e a gemer, dizendo: ai de mim, que sou um homem pecador, que habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. A santidade de Deus faz a gente ver a pobreza que a gente tem. Há tanta gente grande na terra, inchada, se acha tão poderosa, se acha tão importante, se acha digna e merecedora de todos os elogios. E se esses elogios não forem dados, ficariam com raiva, ficariam com ódio. Mas aqui está um quadro em que nenhum homem, nem uma mulher, nem um ser humano pode contar vanglória. É quando a santidade de Deus é manifesta. Todos nós reconhecemos que somos pecadores. E ainda é muito bom, ainda faz parte da misericórdia de Deus, quando a santidade produz esta tristeza em nosso coração por causa do pecado. Porque a Bíblia diz que a tristeza segundo Deus opera a vida, a tristeza segundo o mundo opera a morte. Ou seja, aquele vazio que o homem tem depois de uma noite de cachaça, de vinhos, de uísque, aquele vazio que ele tem no dia seguinte é para a morte. A tristeza segundo o mundo é para a morte. Mas quando a gente está na igreja e Deus começa às vezes a revelar a sua glória e você se sente tão necessitado de Deus, tão indigno, aquela tristeza é para a vida. Esta tristeza te conduz aos pés do Senhor, que te perdoa, que te santifica, que te levanta, que te sustenta, que te guarda. Deus não deixou o profeta caído, fulminado no chão, não. Quando o profeta gemia e agonizava, a Bíblia diz que um serafim pegou lá do altar do Senhor uma brasa viva com a tenaz e tocou na boca de Isaías. Não queimou, não dilacerou o profeta. Milagrosamente aquela brasa viva purificou o pecado do profeta, limpou os seus pecados. A santidade de Deus passou um pouco para ele e ele ficou bem melhor, porque agora ele continuaria pregando a palavra de Deus. E olha que Isaías foi chamado para pregar numa época difícil e a sua mensagem não seria atendida. Deus tinha dito a ele: você vai pregar para um povo que escuta, mas não ouve, para um povo que tem olhos, mas não vê, mas continua fazendo a minha vontade. A santidade do trono deu para o profeta Isaías a firmeza de levar o seu ministério até o fim. Foi um ministério bem prolongado, mas necessário para aqueles dias. O segundo personagem que Deus escolheu para mostrar um pouco do seu trono foi o profeta Ezequiel. A Bíblia diz: e aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu, o próprio Ezequiel que está falando, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor.
Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem, com um fogo a revolver-se, e um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como de cor de âmbar, que saía dentre o fogo. Todo o capítulo 1 de Ezequiel é a descrição da visão que Deus deu para Ezequiel a respeito do trono de Deus. Então não vou ler todo o capítulo, mas vou citar alguns detalhes e algum texto ainda para você entender quão grande também foi a visão de Ezequiel. Só para termos uma noção, um quadro do que está acontecendo. Primeiro, Ezequiel era sacerdote, era um rapaz, estava entre os exilados da Babilônia. Ele foi para aquele país pagão, levado com seus compatriotas como prisioneiro, e ficaram morando na região rural, trabalhando na beira do rio, ali com poucos recursos. E eles continuaram, porque o projeto, o plano de Deus é que eles ficassem ali por 70 anos. Depois que eles incorreram na pena da justiça de Deus, não tinha outra solução. Mas mesmo estando naquele país pagão, a Babilônia, mesmo estando ali como prisioneiros, mesmo estando ali renegados a uma vida de pobreza, a Bíblia diz que Deus resolveu romper os céus. E aí o que nos impressiona é que Deus tem algumas maneiras impressionantes de agir. Ele permitiu que aquele povo fosse para o cativeiro. Ele deixou que o pecado daquele povo os arrastasse para aquela condição deplorável. Mas Deus não os abandonou de todo. Ele foi com eles. E quando estavam ali, depois de um determinado tempo, Deus faz os céus romper. Os céus se abrem, e aqueles renegados, exilados, judeus na Babilônia, entre eles Ezequiel, vê quando o céu se abre e raios fulgurantes da glória celestial começam a brilhar sobre aqueles exilados ali próximos ao rio Quebar. Com certeza muitos viram alguma coisa, mas não viram todas as revelações. Deus reservou-as apenas para Ezequiel. E a Bíblia diz que isso se deu por volta do ano 597 a.C. Nesta época, alguns dizem que Ezequiel não tinha mais do que 30 anos. Ezequiel, na sua visão, quando ele vê todo aquele resplendor no céu, descendo à terra, certamente pegou ele de improviso ali no campo, arando a terra, fazendo qualquer coisa bem simples. A Bíblia diz que ele viu primeiro vislumbre da revelação. Ele começa a perceber que ele está vendo uma fonte de energia cósmica, algo que sobrepuja até hoje todas as formas modernas de energia que o mundo possui. Ele começa a perceber que essa energia que vem com aquela revelação é uma energia, é um poder que move e sustenta o universo. Ele vai compreender que por milhares de anos, esse universo criado por Deus continua sendo sustentado por aquela energia que procede do trono de Deus. A Bíblia diz que Ezequiel viu seres viventes, que são guardiões do trono celestial, e eles se manifestam junto com o trono de Deus. Ezequiel vê o trono descendo e esses guardiões, esses seguranças celestiais acompanhando o trono de Deus. E ele disse o seguinte: e quanto à semelhança dos seres viventes, também chamado de animais em algumas traduções, tal era a semelhança daqueles seres que era algo difícil de definir. Diz que o seu parecer era como de brasas de fogo ardentes. Isso é energia candente. Isso é como um raio que desce da colisão das nuvens do céu, fazendo com que a energia seja gerada. Esses seres angelicais têm um grau de poder e de glória e de luz nos seus corpos, como de raios. E a Bíblia diz que eles eram como brasas de fogo ardentes.
como uma aparência de tochas. O fogo corria por entre os animais, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. Energia gerando energia, um poder descomunal, não conhecido até hoje. Não, muito maior do que a energia que as hidroelétricas produzem, muito maior do que a energia solar, do que todas as formas de energia, muito maior, é uma fonte de energia celestial. E fogo saíam, e relâmpagos, e os animais corriam, e tornavam a semelhança dos relâmpagos. Ezequiel viu algo que parecia um carro enorme, impressionante. O carro, a aparência daquele objeto como de um carro, tinha 4 rodas enormes. Ao lado delas estavam esses seres viventes que acompanhavam. Estas 4 criaturas que a Bíblia diz que acompanham bem de perto o trono de Deus, são espirituais, são incomuns, e mais tarde, lá no capítulo 10 de Ezequiel, vão ser dados nomes a elas. Elas são chamadas de querubins. Então, acima dos querubins, havia uma enorme plataforma. Essa plataforma tinha uma superfície parecida com algo transparente, como se fosse uma água congelada e sólida. Parecia um vidro. E deste lugar sólido, que ficava um pouco mais alto que os querubins, havia raios resplandecentes. Acima dessa plataforma ficava o glorioso trono de Deus, em cima, no parte mais alta. E o próprio Deus Todo-Poderoso estava assentado sobre ele. Ezequiel viu um carro até então desconhecido. Hoje a gente vê a ciência falando de carros que vão voar, carros que vão correr, carros que vão usar energia elétrica, carros que vão ser assim, ser desse jeito, do outro jeito. E eles pensam que estão muito avançados no tempo. Aqui Deus está mostrando uma tecnologia celestial até então não conhecida. Deus não precisa de carro para mover pelo universo afora, mas Deus criou uma ideia de um trono, de um governo, de um reino. Então Ele faz isso para ajudar a gente a crer nele, a saber que Ele reina, que Ele está atento, que Ele está observando cada detalhe. Este carro representa 2 coisas. Primeiro, representa a superioridade do trono de Deus, porque a Bíblia diz que Ele habita entre os querubins, e a ideia é que Ele está entre e acima. Salmo 99, verso 1: o Senhor reina, tremam as nações, Ele está entronizado entre os querubins, comova-se a terra. Primeira coisa que isso sugere então é a superioridade do trono. Está acima das criaturas, está acima de todos os seres que Deus fez. Segundo, a Bíblia diz que do lado de baixo dessa superfície plana e resplandecente haviam grandes rodas, imensas rodas. A Bíblia diz que essas rodas eram tão altas que metiam medo. E as 4 tinham as suas cambas cheias de olhos ao redor. Que coisa estranha, que coisa complicada, difícil de entender. As rodas que moviam aquela superfície plana que sustentava o trono de Deus tinham olhos na sua estrutura. E a Bíblia diz: enquanto os animais andavam, as rodas ao pé deles, e elevando-se os animais da terra, elevavam-se também as rodas. Havia uma sincronia perfeita entre os seres querubins e as rodas que movimentavam o trono de Deus. E a Bíblia diz que eles não precisavam virar para olhar, porque eles tinham olhos por dentro e por fora, na frente e atrás.
Eles podiam ver em qualquer ângulo, 360 graus. Da mesma forma, o trono de Deus, conduzido por esta energia celestial, movido pelos seres viventes, movimentavam as rodas, e o trono de Deus podia girar 360 graus em todo o universo. Deus tinha uma visão global de todas as coisas. Você pode dizer: pastor, é tão difícil de entender tudo isso. Eu também acho. E Ezequiel não sabia nem explicar direito, por isso ficou confuso, porque a coisa não era para dar para explicar direito, não. Agora tem um detalhe: se Ezequiel pôde ter uma visão tão clara deste governo celestial, desta glória resplandecente, dessa energia que movia tudo, se ele deu para Ezequiel, ele pode dar para algum de nós também. Deus pode transportar você para o lugar aonde esse trono está estabelecido e te mostrar que não tem nada aqui na terra fora do governo de Deus. Deus continua governando céus e terra. Tremam as nações, porque o Senhor reina. Os animais comandavam as rodas do trono de Deus, e perto daquelas rodas que eram tão grandes, irmãos, não tem nenhum ser celestial tão grande quanto os querubins. Os serafins são lindos, belos, e voam rapidamente por cima do trono e adoram a Deus cantando santo, 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 como Isaías viu. Agora os querubins trabalham na base do trono, mas eles são grandes, eles são como seguranças celestiais. Se é que Deus precisa de segurança, é só para companheirismo mesmo, porque Deus é capaz de cuidar de tudo. Mas eles fazem um papel de companheirismo, então eles são poderosos, eles são muito grandes. Mas as rodas daquele trono eram tão grandes que os querubins parecem ser tão pequenininhos perto delas. Parecem ser minúsculas criaturas perto delas. Então o que Ezequiel está vendo no trono de Deus tão espetacular, tão glorioso? Ezequiel está vendo como Deus pode gerar força, energia, glória, poder ao mesmo tempo. Ele tem a matriz energética que governa o universo inteiro, e que cientista nenhum ainda teve acesso. É por isso que Deus pode dizer para você e para mim que vai nos dar corpos translúcidos, imortais, incorruptíveis, capazes de viajar à velocidade do pensamento. Deus tem esta ciência. Esta ciência é elevadíssima, não é conhecida dos homens. Jamais o ser mortal compreenderá isto. Mas o Senhor tem preparado este mundo fabuloso de sua glória, de sua majestade, para aqueles que o amam, para aqueles que o servem, para aqueles que creem nele, que seguem a ele. Você pensa assim: nós somos tão pequenos, pastor. A igreja é um povo pequeno em relação a este mundo de milhares de pessoas incrédulas, más, perversas. Nós somos uma minoria bem minúscula. É verdade, mas Jesus não disse que realmente o caminho da verdade seria trilhado por grandes números de pessoas. Jesus disse: entrai pela porta estreita, entrai pela estrada, pela porta apertada, pelo caminho estreito, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos entram por ele. É claro, o caminho de Jesus é para aqueles escolhidos, é para aqueles que são chamados, é para aqueles que são tocados pelo Espírito de revelação e de entendimento. Ontem nós tivemos aqui o batismo, lindo batismo, dezenas de irmãos batizados. Hoje vários deles vão tomar a ceia, hoje não, amanhã, daqui a uns minutos, vão tomar a ceia pela primeira vez. E qual será então o significado de tudo isso? Para o mundo, nenhum. O mundo fala: os crentes estão ali, não saem, entraram para aquele templo, era 8 horas, só vão sair no outro dia, só na madrugada. O que é que eles fazem ali que é tão interessante? Nós vamos entrando na dimensão do poder e da glória de Deus, aonde o tempo perde o significado, aonde os nossos corpos são renovados pelo Espírito Santo, aonde nós somos elevados à presença de Deus, aonde pode-se esperar as visões de Deus. Você está na presença de um Deus que pode te fazer conhecer coisas grandes e profundas.
Mas vamos para o terceiro homem. Houve dezenas de homens que tiveram o privilégio de ter visões celestiais, e Deus continua dando essas visões. Mas o terceiro homem foi Daniel. O que é que Daniel viu? Eu já vou dizer o que Daniel viu ao contemplar o trono de Deus. Daniel viu a abrangência global e eterna do trono de Deus. Escute, eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou, e a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chama de fogos, e as rodas dele fogo ardente, e um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Um dia o universo vai tremer, vai balançar, quando Deus convocar todo este universo diante do seu trono. Serão milhões e milhões e milhões. E, irmãos, quando a gente lê uma estatística e somos informados que existem no mundo hoje mais de 8 bilhões de pessoas, nós achamos isso uma coisa que não cabe na nossa mente nem como imaginar. 8 bilhões de pessoas. Não, aqui não está falando de 8 bilhões, aqui está falando de bilhões vezes bilhões. É incontável. Imagine os milhões e bilhões que já passaram por essa terra, todos reunidos. Ali fala então da abrangência desse trono. Esse trono será visto por todos os seres humanos que já têm nascido neste mundo. Já partiram, já estão na eternidade com Deus ou sem Deus, mas eles vão ter que contemplar esse trono, vão ter que ver a grandeza, vão ter que vislumbrar. Nem que eles vão vislumbrar para receber sentenças, mas vão vislumbrar. Daniel então estava ali na Babilônia. Vamos fazer o resumo de como Daniel teve esta revelação. Ele também se encontrava na Babilônia, estava servindo ao rei Nabucodonosor, quando Deus lhe deu esta visão. Muito breve, não muito depois daqueles dias, praticamente dentro do tempo em que Daniel tem essa visão, o império babilônico seria destruído. Daniel estaria vivo para contemplar a destruição do império babilônico, do qual ele era um dos ministros. Mas como ele estava naquele reinado, colocado ali por Deus, mesmo quando o império babilônico vai cair, Daniel vai ser transferido para o próximo reino, que é o Medo-Persa, sem sofrer dano, mas ser aceito de forma pacífica e animadora, inclusive, pelos próprios que venceram o império babilônico. Geralmente, quando um império vencia o outro, eles eliminavam todos os líderes. Daniel não, eles vão aproveitá-lo e vão torná-lo ainda um ministro também no Medo-Persa. Mas, voltando, o império babilônico estava para ser destruído. O rei Belsazar, neto de Nabucodonosor, seria deposto e morto. Ou seja, todo o resplendor da Babilônia deixaria de existir em uma noite. Em uma noite em que Belsazar estava promovendo uma orgia no palácio, com seus grandes, tomando vinho, saudando os ídolos. Então, quando ele toma os vasos que ele roubou de Jerusalém, seu avô Nabucodonosor tinha tirado de Jerusalém, do templo, e levado para a Babilônia. Quando ele resolve pegar naqueles vasos para brindar os deuses pagãos da Babilônia, Deus não aceita. Deus não tolera a sua petulância, a sua arrogância, e Deus começa a escrever na parede do grande salão do palácio de Belsazar. E Deus escreve, eles veem só o dedo de Deus. Daniel vem, interpreta a escritura e diz para Belsazar: o teu reino acabou, Deus te julgou, você morrerá essa noite. Ao mesmo tempo em que a sentença é dada dentro do palácio, ao redor da Babilônia, os Medo-Persas já tinham cercado toda a grande Babilônia.
desviaram o leito do rio Eufrates e pelo canal do rio entraram, invadiram a grande Babilônia, mataram Belsazar, trouxeram Daniel para fazer parte do novo reino, e então o trono da Babilônia estava destruído. Foi exatamente nesse tempo em que Deus mostra para Daniel o trono da eternidade, o trono majestoso de Deus. Daniel diz o seguinte: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino único, que não será destruído. Abrangência e eternidade. É um reino que vai atingir todos os povos e que nunca mais passará. E por fim, para terminar, o quarto homem que eu destaco, que também teve uma visão gloriosa do trono de Deus, foi o apóstolo João. O que João viu na visão do trono? Segundo o livro do Apocalipse, capítulo 1, verso 9, João estava exilado na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus, e era obrigado a prestar serviços forçados ao Império Romano na exploração de minérios. Era cerca do ano 96 da era cristã, no final do reinado de Domiciano. Patmos era uma ilha, aliás, é uma ilha rochosa e estéril, localizada no mar Egeu, ao sul de Mileto, cerca de 85 quilômetros de Éfeso, dentro do mar. É uma ilha que mede 16 quilômetros de comprimento por 10 de largura, e atualmente pertence à Turquia. João era o último apóstolo vivo naquele tempo, e já estava com cerca de mais de 90 anos. Preso, exilado, solitário, calejado, envelhecido. Num dado dia em que João pega a sua picareta para tentar quebrar pedras para o governo romano, a Bíblia diz que o céu se abre. João viu uma porta aberta no céu, e logo ele escuta uma voz como de trombeta, quebrada, dizendo: sobe aqui. É isso que os santos ouvirão quando romper a manhã da ressurreição. A voz disse a João: sobe aqui. Esse é o convite que Deus fará aos santos, para que eles se elevem com asas como de águias. João respondeu afirmativamente, como também fará a igreja do Senhor. Ele viu que os santos viu o que os santos verão e experimentarão no dia do arrebatamento. As cenas que João então começa a descrever a partir daquele momento em que ele sobe, são as cenas que nós vamos contemplar logo após o arrebatamento. Dos capítulos 4 ao 11 do Apocalipse, nós não temos linguagem figurada, não é uma linguagem literal, mas como está falando de coisas celestiais, às vezes parece que é figura, mas não é figura, é literal. Não existem símbolos nessa seção do Apocalipse, de 4 a 11. Nesta seção do Apocalipse começamos a ver o que João viu: os santos organizados no céu. Na terra o povo de Deus está dividido em igrejas, em denominações, mas no céu perderão essas identidades denominacionais, e nós seremos organizados em grupos para o trabalho de Deus, para a redenção da terra, para o estabelecimento do reino de Cristo. E a partir do momento em que nós deixarmos este mundo, nós seremos adestrados, treinados e preparados por Cristo para grandes missões. Após o arrebatamento, Deus incumbirá você, irmão, você, irmã, de grandes tarefas, maiores do que estas que hoje nós fazemos aqui. O Senhor disse: sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Os santos serão organizados no céu de acordo com a maturidade espiritual de cada um. Esta organização fará parte dos galardões. A primeira atividade dos santos
com certeza será a pregação do Evangelho eterno e a aplicação dos juízos de Deus para a redenção da terra. Posteriormente, os santos trabalharão na reconstrução de todas as coisas durante o milênio. Os grupos que vamos ver no céu organizados são designados por nomes que a princípio nos parecem estranhos quando lemos pela primeira vez, mas há uma razão para cada designação. Os grupos que vemos no céu dos santos organizados levam os seguintes nomes: anciãos, seres viventes, cavaleiros, anjos e etc. O que é que João viu no céu? João viu no céu os santos ao redor do trono de Deus. Aquilo que Deus mostrou para Isaías, aquilo que Ezequiel viu num vislumbre espetacular e espiritual, aquilo que Daniel viu nas visões da noite, nós veremos face a face, bem de perto. Nós estaremos ao redor do trono, nós esbarraremos nos querubins, nós poderemos tocar nos serafins, e nós veremos a glória do Deus bendito que nos salvou e nos comprou pelo sangue de Jesus. Finalizando, todos estes homens que mencionamos contemplaram a glória, a perfeição, a grandeza do trono de Deus. Precisamos pedir a Deus que nos mantenha esta visão viva em nosso coração e nossas mentes, para que nós não venhamos ficar pessimistas com o mundo como ele está diante de nós. Porque ainda que estes reinos do mundo se abalem, ainda que os impérios deste mundo se abalem, nós pertencemos a um reino que jamais será abalado. Nada acontece por acaso. A história não está sem controle. Ao contrário, há um trono no céu governando e controlando tudo. Nele, nesse trono, o Criador, o Deus Todo-Poderoso, está sentado com todas os projetos e articulações preparados desde antes da fundação do mundo. Nem tem nada de surpresa para Deus. Ele está conduzindo a história segundo os seus propósitos. Nós falamos de profecia, para Deus não existe profecia, só existe para nós. Porque Deus pode falar do amanhã antes do ontem. Estejamos orando, estejamos prontos para terminar esse ano tendo uma visão deste trono maravilhoso. Está na hora de orar, está na hora de buscar a face daquele que vive e reina para sempre. Fique de pé, vamos nos preparar para agora falar com Deus e vamos orar até passar o ano. Eu direi para você a hora que você vai se levantar para abraçar seu irmão, mas por enquanto agora comece a se preparar, comece a se posicionar diante de Deus, coração, alma, espírito quebrantado. Você pode ter os privilégios destes homens. Basta você buscar a Deus de toda a sua alma, do seu coração, clamar a Ele e dizer: Deus, me faz diferente, transforma-me, dá-me olhos capazes de enxergar aquilo que Daniel viu, aquilo que Ezequiel pôde ver, Senhor. Senhor, eu quero terminar a história da igreja com algo grande, com algo poderoso desse jeito. Louvado seja Deus. Neste momento, você tem liberdade de orar como você desejar. Muitos irmãos querem orar de joelhos, muitos irmãos querem orar deitado no chão, muitos irmãos querem orar de pé, muitos irmãos querem clamar com alta voz. Agora não precisa baixar o volume não, a sua voz natural não perturba ninguém. Pode orar com toda a força da sua alma. Busque a Deus, termine este ano adorando a Deus, termina este ano dizendo: Deus, eu te amo, Jesus, eu te quero mais e mais na minha vida, eu vou te seguir, Senhor. Só tu tens essas maravilhas para os homens, só tu podes fazer coisa tão grandiosa. Fique à vontade, comece a orar. Querido Pai Celestial, Deus vivo e poderoso, em nome de Jesus aqui estamos todos diante de Ti, Senhor, para buscar a Tua face. O Senhor é o dono dos nossos dias, o Senhor é o dono desta história, o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor pode traçar o caminho, o Senhor pode guiar nossos pés de forma segura, o Senhor pode estar, Senhor, na nossa vida, em nossas decisões, em todos os momentos. E é isso que nós suplicamos, é isso que nós te pedimos, Pai, é isso que buscamos na Tua presença, meu Deus. O Senhor tem chamada, tem planos, tem projetos. O Senhor é o Deus que move, o Senhor é o Deus que movimenta esse universo.
Na tua presença há poder, a energia espiritual que transforma o coração, que vivifica até os mortos, que faz levantar os abatidos, que faz vivificar os perdidos. O Senhor pode todas as coisas. Ó Deus, rasga os céus, que nesta noite a igreja do Senhor se encha da tua glória, o poder do teu Espírito esteja presente na vida deste irmão, dessa irmã, comece a dar uma experiência real, uma experiência celestial para cada pessoa. Vai nos conduzindo, Senhor, passo a passo, toca nossos corações, enche nossa alma, nosso coração, nossa vida, daquilo que vem do céu. Nós queremos experimentar algo melhor, maior, mais poderoso do que os prazeres dessa vida. Essa vida é efêmera, passageira, mas há um céu de glória, há um corpo incorruptível, há um livro da vida, há sim uma cidade celestial, há o lar dos redimidos, a casa do Pai, aonde só há gozo e alegria, aonde o Senhor vive e reina, aonde o poder é ilimitado, aonde o conforto e o consolo está presente. Oh Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui orando pela família, nós estamos orando pelas nossas crianças, nós estamos orando pela paz no meio do seu povo, da nossa cidade, nosso país. Estamos orando, Pai, pelo agir, o mover do Espírito Santo. Estamos buscando a tua presença para a anulação dos poderes do mal, para derrubar Satanás dos seus lugares de domínio, para fazer com que os demônios saiam e deixem as pessoas livres para adorar e crer em Deus. Estamos orando para que haja uma neutralidade divina na terra, fechando as portas do fracasso, do medo, da depressão, da doença, da tristeza. Deus, vem com tua providência, entra com teu poder transformador, manifesta a tua glória, vai abençoando, Senhor, nossas criancinhas, os nossos adolescentes, filhos, netos. Meu Pai, em nome de Jesus, toma nos teus braços, cobre a família com teu sangue precioso, guarda este irmão, guarda esta irmã. Senhor, dá a estes filhos que clamam pelo teu nome, dá a eles, Senhor, a vitória, faz com que eles prosperem no poder do Espírito Santo, prosperem nas coisas do Senhor, que o Senhor possa abundar em bênçãos o coração e a alma do seu povo. Bem-vindo, Espírito Santo, nós precisamos de Ti, nós queremos o Senhor conosco. Nós não podemos viver neste mundo pobre, neste mundo fraco, sem o poder do alto. Só o Senhor pode sustentar, só o Senhor pode guardar, só o Senhor pode mover, aleluia. Os nossos cultos, Pai, queremos que o Senhor faça uma grande obra neste ano novo, fazendo um avivamento na tua casa, na vida daqueles que precisam, libertando, sarando, transformando vidas, chamando homens e mulheres para este ministério santo do Senhor. Ó Cristo vivo, Rei da glória, em nome de Jesus, nós estamos pedindo a sua misericórdia, estamos pedindo, Senhor, a tua presença. Meu Pai, meu Deus, Senhor, dá-nos corações cheios de fome, de sede, dá-nos, Deus Santo, a todos os teus filhos a graça devida. Eu oro, intercedo pelas tuas servas, nossas irmãs que trabalham, que labutam, que zelam dos seus lares, que criam seus filhos, que cuidam dos seus esposos. Dá força e graça para estas irmãs, que elas sejam cheias do Espírito de Deus. Usa elas em poder e graça, usa nos dons do teu Espírito. Levanta, Senhor, mulheres repletas, tomadas pelo poder de Deus na tua casa. Eu oro por esses varões, por esses irmãos, que eles sejam, Senhor, arrebatados no poder de Deus, que eles sejam tomados pela presença grandiosa do Senhor, que eles sejam homens competentes, homens amorosos, homens fiéis, homens, Senhor, que sabem esperar em Ti, que sabem buscar a Tua presença pelo seu lar, pela sua família. Deus, nós oramos, intercedemos por todos que não se encontram neste lugar, mas que agora em algum lugar desta cidade ou deste país, alguém está clamando a Ti, alguém está em desespero, alguém está com medo, alguém está sendo tomado pelo espírito da morte.
Nós repreendemos nessa noite todo espírito de fracasso, de medo, de morte, que saia da vida das pessoas, desocupe o lugar, Deus possa tomar posse, Deus possa estar presente. O Senhor é o que quebra os ferrolhos, o Senhor é o Deus que abre as algemas, o Senhor é quem tira os homens, Senhor, de suas prisões. Dá, Senhor, vitória, manda, Senhor, um mover novo do Espírito para a salvação de almas, para a libertação, para a cura. Ó Deus, louvado seja o teu nome. O Senhor é o Deus que está renovando, é o Deus que está curando, é o Deus que está nos fortalecendo. Sim, ó Pai, eu recebo nesta noite pela fé, no nome poderoso de Jesus, eu recebo mais saúde, eu recebo mais força, eu recebo mais alegria, eu recebo mais unção do Espírito Santo para continuar fazendo a tua santa vontade, para glorificar o seu nome na terra, para fazer notórios teus princípios e preceitos diante dos homens. Deus maravilhoso, em nome de Jesus, vai abençoando, Senhor, todos os pregadores, todos os mensageiros do Senhor na terra. Vai abençoando, Senhor, as obras pioneiros, pastores que estão em lugares inóspitos e desertos. Deus, vai abençoando este povo, Senhor, esta cidade que vivemos. Deus eterno, em nome de Jesus, tomando pela fé a autoridade que há no teu nome, para declarar, para dizer que cremos, que esperamos, que estamos em ti. Nossa vida te pertence, nosso coração está em tuas mãos, todo o nosso viver, Senhor, rendemos a ti. Ó Deus, cumpra-se a tua vontade, venha o teu reino, Senhor, venha a tua vontade se faça em nossas vidas. Precioso Senhor, Deus forte, Deus verdadeiro, grande e eterno Deus, aleluia, louvado seja o teu nome, Cristo vivo, Cristo eterno, bendito seja o teu nome, Senhor. Nós queremos, Senhor, pedir a graça do Espírito Santo para entrarmos na campanha de oração a partir agora, Senhor, do dia 1º, Senhor, que Tu possas ungir nossos corações para orar, Senhor, possa ungir nossa mente, tocar nossa vida, guiar nosso clamor, o Senhor possa colocar, Senhor, em nossas vidas a virtude, Senhor, da busca, da intercessão, nós possamos, Senhor Deus, carregar em nosso coração aquilo, Senhor, que representa a Tua santa vontade para a cidade que vivemos, para o país que moramos, para a família, para todos os que estão ao nosso redor. Meu Deus, aleluia, vai trazendo, Senhor, vigor e força, vai trazendo, Senhor, renovo, vai trazendo, Senhor, vitória a cada coração, Pai Celestial. Deus, conduz a estes irmãos aos ribeiros de águas vivas, aonde, Senhor, a alma, Senhor, transborda de alegria, onde o poder do Espírito Santo nos faz, Senhor, sair dessa dimensão humana, fraca, para uma dimensão do Espírito de Deus, porque aqueles que são guiados pelo Espírito, esses fazem a vontade do Senhor perfeitamente. Louvado seja Deus, ensina-nos a andar, a viver na dimensão, na plenitude, Senhor, do Teu Espírito. Pai, estamos intercedendo, Pai, estamos orando, Pai, estamos clamando por todos os Teus servos aqui presentes, em nome de Jesus, em nome do Senhor. Vai trabalhando, vai vivificando, Senhor, és o Deus que vivifica até mesmo os mortos. Por isso, Pai, nós clamamos a Ti, queremos concluir estes 4 minutos que faltam, Senhor, queremos concluí-lo clamando, buscando a Tua presença, entregando tudo em Tuas mãos, declarando, Senhor, que Tu és Rei, que Tu és o Senhor, dizendo: venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, Senhor, aqui na terra como é feita no céu. Ajuda-nos, Senhor, a cooperarmos, a sermos agentes do Teu reino neste mundo. Ajuda-nos a viver, Senhor, de tal forma
que o mundo saiba que o Senhor é único e verdadeiro, que no Senhor está a salvação e a vida eterna. Bendito Deus, eterno Pai, eu oro agora pelos que padecem, eu oro agora pelos que estão enfermos, eu oro agora pelos que estão internados nos hospitais. Tenha misericórdia, abençoe a Débora, Senhor, onde ela estiver. Ó Deus misericordioso, entra com providência e milagre para aquela vida preciosa, em nome de Jesus. Cancela as dores, as enfermidades, tira, Senhor, o mal, manifesta, Senhor, o poder, faz presente. Deus deixa bem claro que o Senhor é quem tem a palavra final sobre a vida, sobre a cura, sobre o milagre. Tu podes todas as coisas, em nome de Jesus, que sejam realizados grandes milagres no teu nome. Estes dias sejam, Deus, dias de renovação, dias de poder, dias de restauração espiritual. Nós clamamos, Pai Celestial, por todos os que servem na obra, estes cantores, estes músicos, estes obreiros, estas obreiras. Ó Deus, vai abençoando, vai dando graça a eles em tudo que eles fazem, que a virtude do Senhor esteja com eles. Usa em tuas mãos, Espírito de Deus. Senhor, aplaca o mal, repreende, Senhor, todas as forças malignas, os olhos invejosos, todos os espíritos amargos, em nome de Jesus, possa cair por terra. Toda arma esteja preparada contra o seu povo, possa cair por terra todos os ardis do maligno. O nome de Jesus é a nossa bandeira, nosso escudo e fortaleza. Bendito seja o teu nome. Continua clamando, querido irmão. Faltam apenas meio minuto para terminar o ano de 2023. Vamos entrar o ano de 2024 orando e clamando, bradando ao Senhor, dizendo que o Senhor é rei, que o seu trono é eterno e permanece para sempre. Vamos continuar clamando: venha o teu reino, venha o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade em nossos corações, em nossas famílias. A tua vontade se cumpra na igreja, a sua vontade se cumpra, Senhor, em todos os recantos da terra. Que o mundo saiba que o Senhor é Deus, verdadeiro, santo e eterno. Aleluia, 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 o nome do Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus. O Senhor reina, o Senhor reina, o Senhor cingiu-se de justiça, o Senhor se revestiu de fortaleza. Todas as nações tremam diante do Deus de toda a terra. O Senhor reina. Glória a Deus, o Deus do tempo e da eternidade, o Deus que servimos, o Deus que amamos, o Deus que glorificamos. Glória para sempre ao teu nome, Senhor. Toma, Senhor, esta casa de oração, enche essa casa agora dos vislumbres gloriosos da tua presença, Pai. Oh, glória a Deus, aleluia. Está dando meia-noite, Deus está te dando a vitória de um ano novo que está começando agora. Continue orando, continue clamando, continue dizendo para Deus que Ele é o Senhor da tua vida. Continue dizendo que Jesus é o Rei soberano, que nós pertencemos. O seu reino é um reino eterno que jamais será abalado. Bem-vindo, Espírito Santo, bem-vindo, Senhor de toda a terra, bem-vindo, Deus forte e poderoso, maravilhoso e conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz, resplandecente estrela da manhã, primeiro e último, alfa e ômega. Bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Encha a tua casa da tua glória, seja feita a tua vontade. Que este seja um ano da bênção, da vitória, do poder do Espírito Santo, o ano do Espírito, aonde sejamos guiados, aonde sejamos frutíferos, onde sejamos guardados, onde sejamos santificados. Bem-vindo, Espírito de Deus. Nós recebemos, Senhor, um novo ano, pela misericórdia e graça do Senhor. Reconhecemos o presente e a dádiva que vem do céu. Tomamos pela fé, tomamos por gratidão este novo ano, esta nova oportunidade de viver, de servir e de adorar. Bem-vindo, Senhor, bem-vindo, Pai Celestial, Deus de todos os tempos e eternidade. Tu és a nossa vida,
Glória, glória, Aleluia, glória a Jesus. Glória Deus. a Deus. Bendito seja Deus para sempre. Te louvamos, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Nos rendemos a Ti, nos colocamos sobre o Teu altar, nos abrimos coração e alma, rasgamos, Senhor, toda a nossa vida diante de Ti. Que o Senhor seja, aleluia, glorificado e adorado na vida de Seu povo. Que nós sejamos o bom perfume de Cristo nessa terra. Que este seja um ano de vitórias, que esse seja um ano de bênção para o Teu povo. Bem-vindo, Espírito de Deus. Bem-vindo a todos os Teus céus. Bem-vindo à Tua igreja, para a casa do Senhor. Bem-vindo àqueles que amam o Senhor na Tua presença. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor da terra. Está brilhando sobre o tempestuoso mar, e na noite tão escura e só sua luz vem me guiar. E seu brilho aponta a direção segura para o lar. Se não fosse a luz desse farol, meu barco iria afundar. Sou tão grato pelo farol, minha vida devo a Deus. Jesus Cristo é o farol que me guia para o céu. Sobre as ondas lança sua luz como um radiante sol. Que seria do meu barco se não fosse o farol? Há um farol numa colina com vista para o mar. Todos estão sempre dizendo: tirem aquele velho farol. As grandes naus não passam mais por aqui, tirem-no. Então, minha mente volta para o passado, para uma noite escura, fria, tempestuosa, quando meu frágil barco estava prestes a naufragar sobre as rochas. Naquele momento, vi uma luz. Era a luz daquele velho farol brilhando sobre as águas, apontando-me a direção.